Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo da Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vou conversar com vocês sobre a regra da OFS, da Ordem Franciscana Secular. Vou pegar 2, 3 vídeos e cada vídeo contar especificamente sobre algumas nesse processo histórico, desde a sua fundação com Francisco de Assis até a atualidade. Pois bem, a primeira regra criada foi em 1221. Estou pegando uma pesca, uma grande pesca. Pensa o tamanho do peixão, olha. É do livro Manual para Assistência, a Ordem Franciscana Secular e a Juventude Franciscana Secular. Eu até recomendo esse livro para quem quer se aprofundar sobre a história, sobre todo o desenrolar na história da Ordem Franciscana Secular, que é muito interessante, é um grande enriquecimento. Aqui mostra também as estruturas, administrativa da ordem, do local até o internacional. Então vamos dar continuidade. Só mencionando que é da editora mesmo da Ordem Franciscana Secular do Brasil. Pois bem, a regra é chamada de Memoriale Propositi, que é em latim. É a regra dos irmãos e irmãs penitentes fundada por São Francisco de Assis. Vou dar uma pincelada, não tem como eu ler todo, que fica uma coisa cansativa, sem lógica, mas eu vou dar uma pincelada nas partes que eu acho mais interessante. E se, na medida do possível, comentar, porque eu também tenho minhas limitações intelectuais, eu não domino totalmente o assunto, mas eu estou junto com vocês aqui para partilhar e compartilhar. Pois bem, eu vou falar aqui o texto inicial. Começa a regra dos irmãos e irmãs penitentes fundado por São Francisco de Assis. É um memorial do propósito, o memorial do propósito, que é na nossa língua, de vida dos irmãos e das irmãs da penitência, que vivam nas próprias casas, iniciada no ano do Senhor de 1221. Olha que coisa interessante. Que vivam nas próprias casas. Então, uma das características do franciscano secular é ele evangelizar a partir de sua realidade, do seu cotidiano, no seu meio, ali junto com as outras pessoas, sendo esse fermento junto às massas, dando aquele testemunho franciscano, testemunho cristão principalmente, sendo luz para o mundo e só para a terra. Sabemos que as palavras belas encantam, mas é o testemunho que arrasta. Então busquemos ser coerentes com as orientações de Cristo, que é anunciado no Evangelho, identificado com aquele carisma de Francisco, seguindo os passos já apresentado por Francisco a chegarmos a Cristo. Eles começam falando sobre as roupas, que é uma coisa bem interessante. Ele fala aqui: os homens que fizerem parte dessa fraternidade vestir-se-ão de panos humildes, sem cor, que não supere o preço de 6 soldos de Ravenna por braça. Soldo de Ravenna é uma antiga moeda romana de ouro, criada por Constantino, tá certo? A menos que alguém seja dispensado temporariamente por motivo evidente e necessário. Tenham capas e peliças sem decote, fixa ou inteiras, mas afivelada e não aberta como usam os seculares. E usem mangas fechadas. As irmãs vistam capas e túnica de pano no mesmo preço e da mesma humildade. Tá entendendo? Deixa eu ver aqui. Com a capa podem usar um capuz branco ou preto, ou um amplo véu de linho sem pregas, cujo preço não ultrapasse o preço de 12 soldos de pisa por braço. Sabemos que é uma moeda antiga, É uma antiga moeda romana de ouro. Pois bem, nesse primeiro momento a gente tem que observar que a preocupação
do testemunho começa a partir das próprias vestes. Porque a gente sabe, né, dentro da nossa sociedade, que muitas vezes as pessoas se vestem não para se agradar primeiramente, mas para se apresentar, se mostrar. Muitas das vezes a veste apresenta ali a sua situação social, seu status social, a sua situação econômica, né? Então às vezes a veste é uma apresentação, é um currículo seu diante da sociedade. Então Francisco tenta desmistificar tudo isso, desarmando a sociedade, dando um tapa na sociedade, mostrando que a vestes tem um único objetivo, que é nos vestir, né? E que através dessas próprias vestes, em vez de se aparecer, busquemos evangelizar sendo pessoas simples. Simples, nada mais do que simples. Tá entendendo? Aqui fala também da abstinência, né, de carne, com exceção dos domingos, né, que é o dia do Senhor, é um dia festivo. Vou dar uma pincelada muito rápido, tá entendendo? Aqui fala do jejum, né, principalmente no período da Páscoa e da ressurreição até a festa de Todos os Santos, jejum nas sextas-feiras. Das festas de Todos os Santos até a Páscoa, jejuarão nas quartas e sextas-feiras, né? E por aí vai, né? São orientações práticas. O modo de rezar, né? Aqui é muito interessante que o modo de rezar ele orienta a rezar o Santo Ofício, né? Para quem sabia ler, existia muitos iletrados na época também, né? E também uma orientação para o clero secular, que continuasse a rezar o Santo Ofício, né? Também, para quem era iletrado, rezasse Ave Marias e Pai Nosso. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Mas quando for... nas matinas e salmos, que a igreja diz, outros 18 salmos, pronto. Ou, pelo menos, os Pais Nossos com a glória ao Pai depois de cada um, como os iletrados, né? Qual é a orientação que ele diz? Digam 12 Pai Nossos na matina, 7 Pai Nossos para cada uma das outras horas, com glória ao Pai depois de cada um, né? E por aí vai. Os doentes rezam a hora que for possível, né? São muito poupadas as pessoas enfermas das suas orientações, né? Sobre a confissão, eles façam confissão pelo menos 3 vezes do pecado 3 vezes ao ano, né? Que seria no Natal, na Páscoa e em Pentecoste, pelo menos. Missas, né? Todos os irmãos e irmãs de qualquer cidade ou lugar e todos os meses, quando parecer oportuno aos ministros, reúnam-se na igreja com os ministros e indiquem aí e assistam a missa. Então era costume já desde os primórdios rezarem juntos nas missas, né? Eles combinavam um dia, né? É importantíssimo, porque na celebração eucarística, ali a gente é convidado a sentar na mesa do Senhor e junto com ele compartilhar do pão e do vinho, né? E ali também a gente compartilha nossas alegrias e nossas dores, né? Uma orientação muito comum que até hoje acontece, né? Nas fraternidades, que é a visita aos enfermos, né? E a sepultura dos mortos, né? Que é um ato caritativo. E eu, por trabalhar na saúde, por mais que eu seja um educador, eu sou um servidor público da saúde, concursado. Então meu trabalho já é esse. Todo dia eu visito os enfermos, né? Eu sou agente comunitário de saúde, da assistência, né? Então eu sou um felizado na questão do trabalho, mas é isso, é muito característico dos franciscanos esse trabalho beneficente, né? Com os que mais necessitam, né? Muitos deles são benfeitores, né? Os que têm mais condição são benfeitores de hospitais, de trabalhos relacionado a crianças, idosos, enfermos, né, muito envolvidos. Só que são muito discretos nessa necessidade de parecer, né? Aqui tem umas coisas interessantes, que tem o rito da bênção do hábito, né? Que eu deixo bem claro, não era um hábito de religioso, era um hábito de penitente. Até hoje existem grupos de penitentes no mundo todo que eles vestem seu hábito em algum momento solene, né?
Já que a gente hoje é considerado uma ordem secular e não tanto de penitente, pelo menos na nossa na nossa representação simbólica, né? Não é mais ordem dos penitentes, mas sim ordem franciscana secular. Então, buscar ser mais discreto possível, né? Sem necessidade de um hábito, porque ser mal interpretado, né? Mal compreendido. Mas isso era muito comum na época, Bert. Primeiro nos momentos solenes, né? Existem outras orientações aqui práticas mais relacionadas ao contexto da época. Então, assim, por alto, né? Eu falei um pouco sobre a primeira regra, a Memoriale Proposito, que é o Memorial do Propósito, a primeira regra de 1221, né? Espero que, apesar da correria, deu para compreender assim de forma rasa, superficial, mas ter uma compreensão de como foi a primeira regra. E no próximo encontro eu vou dar continuidade à próxima regra que veio após essa. Tá certo, irmãos e irmãs? Então, paz e bem